Nesse vídeo vamos dar uma olhada nas questões de biologia da prova do Enem no ano de 2019, segunda aplicação PPL. Começando pela questão 93, ela diz assim: nanopartículas de sílica recobertas com antibióticos foram desenvolvidas com sucesso como material bactericida, que tem ação contra bactérias, né? Pois são eficazes contra bactérias sensíveis e resistentes, né? Em relação a antibióticos, né? A bactéria sensível é aquela na qual o antibiótico surte efeito, e a bactéria resistente é aquela que resiste à ação do antibiótico. E essas nanopartículas, né, agem sem citotoxicidade significativa às células de mamíferos, o que também é importante, né, porque é um fármaco que você pode utilizar e que não vai oferecer riscos aos consumidores, às pessoas que dependem do tratamento com essa tecnologia. As nanopartículas livres, ela vai falar algumas coisas aqui a mais, mas o que interessa aqui no final, quando ela diz o seguinte: os autores sugerem que a interação entre os grupos hidroxil da superfície da nanopartícula e os lipopolissacarídeos da parede celular da bactéria desestabilizaria sua estrutura. Então tem alguma interação que acontece aqui, né, entre essa parte aqui, na figura onde eu estou mostrando agora, isso aqui seria uma membrana de uma bactéria, né, uma parede de peptidoglicano, típica de bactérias. Aí tem a membrana, tem uma camada aqui de lipopolissacarídeos, e tem uma interação aqui entre essa camada de lipopolissacarídeos, que é esse macarrãozinho aqui, né, com as nanopartículas, né, que é uma linhazinha pontilhada aqui. A interação entre a superfície da nanopartícula e o lipopolissacarídeo ocorre por uma ligação, seria uma ligação de hidrogênio. Vamos dar uma olhadinha lá no texto, um detalhezinho que faltou aqui nessa imagem e que eu acho que é interessante para a gente também entender um pouquinho melhor isso aqui. O texto que a questão referenciou é esse aqui, né? E tem uma partezinha aqui, eu acho interessante a leitura, quem quiser ler, né, com mais. Uh, ler de uma maneira mais aprofundada o texto, eu vou colocar um link na descrição. Mas a parte que eu vou querer mostrar é justamente aquela imagem que tinha lá na prova. Deixa eu ver se eu consigo chegar nela. Essa aqui, ó. Vou dar um zoom aqui. Aqui a gente tem o esquema completo, né? A gente tem de um lado, na imagem A, né, aquela que a gente viu lá na prova, que é a parte que indica a bactéria, né, a parede de peptidoglicano, a membrana plasmática, a camada aqui de lipopolissacarídeos, se comunicando com as nanopartículas, né, através daquelas pontes de hidrogênio, né, ligações de hidrogênio. E no lado B, a gente tem aqui a membrana plasmática de uma célula que o trabalho coloca como sendo uma célula de mamíferos, né? Repara que aqui em cima, acima da membrana plasmática, a gente tem a camada do glicocálice, né? Que tem ali uma função de comunicação, né? Com proteínas, com coisas que estão no meio externo à célula. Então ele sinaliza, né? Para a célula coisas que estão do lado de fora. E repara que essas nanopartículas, em relação às células de mamífero, elas não têm, né, a linhazinha pontilhada. Vou até dar um zoom a mais aqui para a gente ver com bastante detalhe, ó. Ou seja, não existe comunicação entre as nanopartículas e a célula dos mamíferos. Portanto, essas nanopartículas elas são efetivas contra células bacterianas, mas não são efetivas contra células de mamíferos porque elas não interagem com o glicocálice da célula dos mamíferos. Questão 96. O nitrogênio é essencial aos seres vivos e pode ser adquirido pelas plantas através da absorção pelas raízes. Importante isso aqui. E pelos animais através da alimentação. Então as plantas elas podem adquirir, né, o nitrogênio que elas precisam diretamente, né, do meio ambiente pelas raízes, enquanto que os animais vão adquirir o nitrogênio a partir da cadeia alimentar, né, os consumidores primários, secundários, terciários, etc. vão consumindo, né, quem está abaixo, no nível trófico abaixo, e com isso obtém o nitrogênio, que vai compor ali proteínas, aminoácidos, as moléculas energéticas, né, como o ATP, etc. Bom, dito isso, existe ali na agricultura, né, nas práticas da agricultura, o uso do fertilizante, né, da adubação química, que leva a um excesso de nitrogênio para o solo, e esse excesso de nitrogênio no solo acaba, nos períodos de chuva, né, sendo transportados, né, sendo carreados até os cursos d'água, né, os ecossistemas aquáticos, causando ali impactos, né, porque o excesso de nitrogênio no meio aquático pode levar à eutrofização, que é um tema que a gente também estuda bastante, né. Contudo, tal dano ambiental pode ser minimizado. E existem então aqui técnicas que a gente pode utilizar para minimizar esse transporte de nitrogênio do meio terrestre, né, para o meio aquático. O método sustentável visando a incorporação desse elemento na produção, prevenindo tal dano ambiental, seria então, dentre as alternativas aqui que foram oferecidas, a que parecia mais razoável, fixação biológica nas raízes por bactérias. Então, plantas que têm ali associação com bactérias nas raízes, né, as bacteriorrizas, né, a gente pensa logo em leguminosas, né, que tem ali uma relação com bactérias fixadoras de nitrogênio. Enfim, essas plantas então poderiam, com essa associação com bactérias, é, incorporar o nitrogênio que está no solo. Esse nitrogênio vai passar a compor a biomassa vegetal e não vai ficar em excesso no solo, né, sendo levado para corpos hídricos. A ideia da questão é essa, né, é você utilizar a biomassa vegetal para tirar nitrogênio do solo, impedindo que ele vá para outros ecossistemas. Questão 97. Em regiões desérticas, a obtenção de água potável não pode depender apenas da precipitação, porque em regiões desérticas chove pouco, né?
a precipitação lá é níveis desprezíveis, assim. Nesse sentido, portanto, sistemas como dessalinização, retirar sal, né, da água, do mar, tem sido uma solução. Aí vai falar aqui sobre os sistemas, né, e tudo mais, que eles dependem de uma membrana semipermeável. Isso aqui é fundamental para a pessoa entender, né, a lógica da questão. E, enfim, etc. O processo descrito no texto, quem quiser ler, pausa o vídeo aí e lê, para a purificação da água é denominado um processo que você tira sal da água através de uma membrana semipermeável, aplicando pressão numa câmara. Qual seria esse processo? A osmose reversa, né, que a gente estuda também bastante em física, até mesmo em química, e na biologia também, porque tem também aplicações, né, biológicas. Então aqui nessa, por exemplo, nesse compartimento aqui você tem uma câmara, né, ligando dois lados. Você tem uma membrana semipermeável aqui no meio. Você aplica uma pressão desse lado de cá. Essa água contendo sal é forçada a passar para o lado de cá, mas o sal não passa pela membrana semipermeável. Então a água do lado de cá vai ser uma água sem sal. O sal vai ficar retido na membrana semipermeável, né, que permite que a água passe, mas não o sal. E com essa pressão aqui você consegue forçar a água a passar por essa membrana e assim você dessaliniza a água. Esse que é o conceito, né, de osmose reversa. E por que osmose reversa? Porque na osmose a gente sabe que a água ela tende a passar do meio menos concentrado para o mais concentrado, né? No sentido ali de diluir aquela concentração a mais de solutos, né? Aqui na osmose reversa a gente vai ter a água, o meio mais concentrado, a água passando para o meio menos concentrado, porque vai estar sendo aplicada uma pressão, né? Que não estaria naquele sistema, você aplica essa pressão e você força a água a passar para o meio menos concentrado e o soluto ficando retido na membrana semipermeável. A questão 98, olhando assim, ela não parece ser de biologia, né? Ela parece mais ser uma questão da química, mas ela se encaixa bem na área da zootecnia, que é uma área que também é de interesse da biologia. Bom, um laudo de análise de laboratório apontou que amostras de leite, portanto a zootecnia, né, produção de produtos ali de origem animal, né, para consumo humano, leite de uma usina de beneficiamento estavam em desacordo com os padrões estabelecidos pela legislação. Foi observado que a concentração de sacarose era maior do que a permitida. Qual teste listado permite detectar a irregularidade descrita? Concentração a mais de sacarose no leite, um teste que você poderia utilizar para, enfim, medida de densidade, né? Eu sei que esse assunto não é óbvio, né? Não é uma coisa assim, né, que tá no repertório de todo mundo. Então eu arrumei um material na internet, justamente sobre verificação quantitativa, né? Métodos qualitativos para detecção de fraude em leite. Pra gente dar uma olhada nisso aqui, superficial, né? Só pra gente ter uma ideia, né, do que está acontecendo naquela questão. Eu tô sendo bem objetivo, né, pro vídeo não ficar muito extenso, com muita coisa assim desnecessária. Então eu vou bem para as partes que interessam mesmo. Aqui na parte 4.6, eu vou colocar um link para esse documento aqui para quem quiser ler, né, o teor dele completo. Mas vamos para a parte que interessa para a questão. Fraudes mais comuns, por exemplo, água, né, é o tipo de fraude mais simples e comum que se tem conhecimento, facilmente detectado pelo controle físico-químico. Porque quando você adiciona água no leite para aumentar o volume, né, e o leite render mais, você acaba alterando ali as propriedades, né, físicas do leite, químicas também, né? Diversas características do leite vão ficar afetadas. E tem um outro tipo de fraude também, né? Que envolve ali questões de densidade. Então, reconstituintes da crioscopia e densidade. A pessoa que coloca água no leite, né, para fraudar o leite, ela tem que, de alguma forma, recuperar as propriedades naturais do leite. Então, a adição de reconstituintes ao leite, né, tem como objetivo recompor a aparência e algumas características físico-químicas do leite que foi fraudado, geralmente com água ou soro de queijo. Dentre os principais reconstituintes utilizados destacam-se o sal, a sacarose, ok? Amido e álcool. A adição de sacarose e do amido no leite é uma fraude muito comum. Ou seja, uma vez adicionada a água, o produtor adiciona sacarose ou amido, né, para recompor a densidade do leite. Por isso que o teste da densidade, ele é um teste, né, que te permite avaliar, né, a presença de elementos como esse aqui, né, que vão estar sendo adicionados ao leite para disfarçar uma fraude que foi feita. Então, assim, os órgãos reguladores, né, eles têm metodologia para detectar essas fraudes. E no caso ali, né, da adição de água, por exemplo, aí a pessoa coloca sacarose para deixar o leite mais denso. Existem ali técnicas para você descobrir, né, através de técnicas de análise da densidade, se essa fraude foi cometida. Uma coisa interessante que eu tenho que comentar é que para a detecção de sacarose em leite, existem também metodologias para você identificar a presença de sacarose. Nesse estudo aqui eles utilizaram um reagente, a ressorcina. Os autores eles têm diversas críticas em relação a esse agente, tá? Esse reagente, eu não estou aqui, enfim, entrando nessa discussão. Mas basicamente essa ressorcina e outros reagentes também permitem detectar a presença de sacarose no leite.
O leite, né, ele tem o seu próprio açúcar, né, a lactose. A sacarose é uma coisa que é adicionada artificialmente ao leite para, né, as fraudes ali. E quando você coloca a ressorcina, se o leite ficar amarelo ou alaranjado, ele então indica a presença de sacarose e, portanto, indica que houve ali uma tentativa de fraudar aquele leite. Por que eu trouxe esse assunto? Porque aqui na questão, a letra B tinha aqui determinação da cor, né? Então, assim, existem métodos colorimétricos que permitem identificar a presença de sacarose. Entretanto, a questão não está falando de presença ou ausência de sacarose, mas sim de concentração. Porque se vocês repararem, né, eles dizem o seguinte: existe ah, uma quantidade máxima de sacarose que você pode colocar. Os órgãos reguladores, eles sabem que vão fazer essa fraude, né? E eles colocam assim, tá bom, pode fraudar, mas não coloca mais do que isso. Então, assim, existe uma quantidade que é permitida, né? E algumas pessoas, inclusive, passam dessa quantidade. É aí que entra, então, os órgãos reguladores, né, para reprimir essas fraudes, assim, exageradas. Então, assim, existe uma quantidade mínima de sacarose que você pode colocar no leite. Métodos colorimétricos permitem identificar a presença de sacarose, mas para saber a concentração, se tem muito mais do que o permitido, uma medida de densidade seria mais apropriada. A questão 99 traz pra gente aqui uma imagem, né, de um ambiente aquático, que ela diz ser um ambiente marinho, do lado esquerdo da imagem, de quem está olhando, né, dessa orientação aqui. Menor fluxo de nutrientes. E repara que as condições aqui, né, a aparência desse ambiente parece normal, né? Tem seres vivos, né, de diversos grupos, né, diversas espécies. Tem oxigênio, né? Então parece que está tudo normal aqui. Do lado direito, no entanto, né, o lado B, tem maior fluxo de nutrientes. E a gente repara, embora a imagem esteja com a qualidade bem ruim, que existe aqui um acúmulo de seres vivos aqui em cima, né, o fitoplâncton. A gente nota também que uma série de mudanças na característica, a água parece mais escura. E também a gente percebe lá embaixo que o oxigênio não, né, não está nas suas concentrações normais, né? Tem pouco oxigênio nesse ambiente. Qual é o processo responsável pela diminuição da concentração de oxigênio no lado B do esquema? A famosa eutrofização que a gente sempre comenta, né? Sempre vê em questões anteriores no Enem, já caiu várias vezes. Vamos dar uma olhada nessa imagem aqui com a qualidade melhor? Bom, a questão foi tirada dessa página aqui, né? Aqui eles vão. Eu recomendo muito a leitura dessa página aqui, recomendo muito mesmo, tem muitos detalhes interessantes aqui. Eles elaboram bem em cima daquele problema. Eles vão falar de zonas mortas, né? E essa imagem aqui ela é muito interessante porque ela justamente. Ela é bem. Aqui a gente vê ela com uma qualidade melhor, né? Ela realmente ela mostra, né, de uma forma bem legal o processo acontecendo. O lado de cá, né, com poucos nutrientes e, enfim, o ecossistema funcionando perfeitamente bem. Do lado de cá, com um aporte de nutrientes a mais, o acúmulo de fitoplâncton aqui em cima. Esse fitoplâncton, se em algum momento for privado dos nutrientes, né? E até mesmo naturalmente, mesmo eles vão morrendo, né? E ao morrer, eles vão caindo para o fundo. E no fundo, o que vai começar a acontecer? Decomposição, né? Bactérias aeróbicas vão começar a decompor esse fitoplâncton, né? Essa biomassa de fitoplâncton que vai se acumulando, acumulando. E a decomposição dessa biomassa morta de fitoplâncton leva, né, ao consumo do oxigênio pelas bactérias aeróbicas e eventualmente também vão ficar sem oxigênio e vão parar a atividade delas. Vão entrar em jogo, né, as bactérias anaeróbicas. E aí, enfim, quando chega nesse ponto, as características do ambiente já estão todas alteradas. Mas basicamente é isso que leva à diminuição do oxigênio, né? A atividade de decomposição da biomassa de fitoplâncton e também de animais que acabam morrendo, né? Por conta da própria diminuição do oxigênio dissolvido na coluna d'água. Tudo isso leva às mudanças nas características do ambiente. Questão 102. Um dos processos biotecnológicos mais antigos é a utilização de micro-organismos para a produção de alimentos. A gente já viu vários, né, nas provas anteriores. Bom, num desses processos, certos tipos de bactérias anaeróbicas, que não utilizam oxigênio, né, no metabolismo, utilizam os açúcares presentes nos alimentos e realizam oxidação parcial. Então, metabolismo anaeróbico, oxidação parcial do açúcar, é uma fermentação, né? Gerando como produto final da reação o ácido lático. Então, fermentação lática. Qual produto destinado ao consumo humano tem sua produção baseada nesse processo? Pão, vinho, iogurte, vinagre, cachaça, enfim, iogurte, né? Os lactobacilos, enfim. Bom, a gente vê aqui, eu consegui um quadradinho aqui, né, com os tipos de fermentação, né? Os mais comuns são alcoólica e lática, né? A fermentação acética e butírica quase não cai, né? No Enem nunca caiu. Mas é interessante a pessoa saber, né? Ter no repertório para caso caia a pessoa ir lá e. Bom, mas eu vejo mais o Enem batendo na tecla da alcoólica mesmo, né? E a lática surge eventualmente, né? Como agora, por exemplo. Bom, o produto final da fermentação lática é ácido lático, né? Exemplos: bactérias na fabricação de iogurtes. Aqui a gente tem o esqueminha da fermentação lática, né? Que é uma glicólise, a fermentação é uma glicólise, né? Um metabolismo anaeróbico, que a gente faz glicólise o tempo todo no nosso corpo, mas o piruvato, que é o resultado, né, o produto da nossa glicólise, no metabolismo aeróbico, segue para a mitocôndria para fazer ciclo de Krebs e
cadeia transportadora de elétrons, fosforilação oxidativa, né? Para produzir ali 30 e tantos ATP. A glicólise, a gente tem também uma parte do nosso metabolismo que fica limitada à glicólise. Quando? Por exemplo, nas nossas células musculares, né? Quando elas ficam com baixa oxigenação, geralmente, assim, prática de exercício muito intensa, né? O oxigênio das células musculares cai e a célula passa a fazer apenas metabolismo anaeróbico. E qual o metabolismo anaeróbico das células musculares? Fermentação lática. E produz ácido lático, né? Que traz ali uma série de consequências, né? Para os atletas, né? Que praticam esportes de alto rendimento, eles vão ter ali uma série de consequências, né? Dessa fermentação lática, acúmulo de ácido lático, câimbras pode estar entre algumas das consequências, né? Que traz ali problemas para o desempenho do atleta. Enfim, então tá aqui a glicólise, né? A formação de ATP, a glicólise, a gente tem que lembrar, ela tem um baixo rendimento energético quando comparada com a respiração aeróbica. Ela produz apenas 2 ATP, né? E então assim, para produzir, né, uma quantidade de ATP razoável, você tem que consumir muito mais glicólise. Essas discussões que a gente tem sempre que ter em mente, né, quando a gente pensa em metabolismo. Enfim, eu acho que eu não vou entrar mais muito profundo nisso aqui não, vou recomendar apenas que pesquisem aí mais sobre fermentação, porque é um tema interessante. 104, essa questão aqui vai ter essa tabelinha aqui. Basicamente, assim, não vou nem perder tempo lendo o texto, não. Essa tabela ela traz 5 dietas. Só vou ler uma partezinha do texto. Os nutricionistas recomendam uma dieta, né, bem balanceada, constituída de frutas, vegetais, fonte de carboidrato, um ácido graxo insaturado e uma proteína. Isso aqui seria uma dieta, né, ideal para o ser humano. E então, dessas 5 dietas aqui, qual delas se aproxima, né? Qual delas ilustra essa recomendação dos nutricionistas? Olhando assim com atenção, né, a gente vê que é a 4, né? Tem aqui o mel, que é um carboidrato, azeite de oliva, com o papel aqui, né, de ácido graxo insaturado, a gordura, né? Carne de aves como proteína. Portanto, a dieta 4, né, compara aí com as outras, vocês vão ver que as outras vão ter alguma incorreção ali, né? Alguma coisa que vai estar trocada, invertida, ausente, enfim, duplicado, etc. Questão 105. Pesquisadores descobriram que uma espécie de abelha, sem ferrão, a nativa do Brasil, enfim, blá blá blá, né? O que está acontecendo aqui? Eles observaram, né, que essas abelhas elas têm uma relação ali íntima, né, de quase mutualística, né, com um fungo, né? Eles perceberam o seguinte: as larvas das abelhas dependem daquele fungo para se alimentar. Então as abelhas precisam do fungo para alimentar as larvas delas. E o fungo, por outro lado, também, segundo o texto aqui, né, tem também uma dependência ali da abelha para se reproduzir. Eu não entendo exatamente como, mas vamos comprar aqui a questão, né? Vamos entrar na brincadeira aqui, só para a gente fingir que existe ali uma relação mutualística, né? Entre o fungo e a abelha, um depende do outro, etc. Dito isso, os produtores de abelha, né, para produzir mel, o fungo, ele geralmente, né, fungos em geral, vão levar ali a problemas estruturais, né, na colmeia, podem levar ali a perda de produção de mel, etc. Então, os produtores, eles utilizam fungicidas para combater fungos. Só que num cenário onde as nossas abelhas dependem de um fungo específico, o fungicida, se ele for um fungicida genérico, ele vai também matar aquele fungo que as abelhas dependem dele, né? Então, assim, seria interessante o desenvolvimento de uma tecnologia para não combater esse fungo aqui especificamente e ao mesmo tempo combater os outros. Esse texto aqui, eu vou colocar um link para ele na descrição, ele vai tratar disso, né, dessa problemática com mais detalhes. Bom, o uso do fungicida ocasionaria a colmeia dessa espécie, o quê? A redução da população, porque se você não tem o fungo e as larvas dependem do fungo para alimentação, não vai ter alimento para as larvas e a colmeia, né, a população iria ser reduzida. Questão 108 é uma questão muito problemática. Muito. Esse tipo de questão geralmente não é complicado e não é difícil, né? Eu só acho que o Enem ele pegou uma questão de um trabalho, né? E ele fez uma adaptação que na minha cabeça ficou muito confusa. Dá pra resolver ela pensando assim, que é um teste de paternidade comum, convencional? Dá, sem problema. Mas a forma como o Enem colocou, eu achei que ficou estranho. Pois bem, um pesquisador observou em uma árvore um ninho de uma espécie de falcão. Apenas um filhote nesse ninho apresentava uma coloração típica de penas de ambos os pais. Bom, então a gente vai querer identificar aqui coloração de penas, né? Interessante. Foram coletadas amostras de DNA dos pais e dos filhotes, enfim, para fazer aquela caracterização genética, né? Tudo aquilo que a gente já sabe. Eles pegaram dois locus, né? Locus 1 e locus 2. Então, pro locus 1, alelos A, B, C e D. E tudo isso aqui estaria relacionado ali à construção, né, da coloração das penas, né? E o locus 2, alelos E, F, G e H. A gente teria um macho e uma fêmea, e teria 5 filhotes, né? E teria que descobrir dentro desses filhotes aqui qual que teria a coloração de penas é, típica dos pais. Parece simples isso aqui, né? Da forma como eles colocaram, mas isso aqui é tão complicado. Enfim. Eu fiz uma brincadeirinha aqui, né? E aí a gente construiu aqui os genótipos, né? E tudo mais.
A gente teria aqui então o macho, né, o símbolozinho de macho, a fêmea, filhotes 1, 2, 3, 4 e 5. Basicamente, né, para a resolução da questão, os filhotes não poderiam ter nenhum tipo de conflito com os genótipos dos pais, né? Então, fazendo, né, as caracterizações, né, locus 1, alelo B, o macho aqui seria homozigoto pro alelo B, né, ele tem a BB. Pro locus 2, né, ele seria heterozigoto, teria alelo E e G. A fêmea, pro locus 1, ela é homozigota para o alelo C, e no locus 2 ela é homozigota para o alelo G. Bom, aí então o macho seria BB-EG, a fêmea seria CC-GG. De todos os filhotes aqui, o único que nunca entrou em nenhum conflito com a genética, né, dos pais foi o 1. Repara que o 2 aqui tinha, ele era BB pro locus 1. O pai também é BB, então ela podia ter pegado, né, um alelo B do pai, mas a mãe não tinha um B para dar. Então esse filhote 2 aqui, ele não é filho, né, desse casal aqui, ou pelo menos dessa mãe aqui, né? Complexo. O 4, por exemplo, tem um D aqui que nenhum dos dois tinha D para dar, né, no locus 1. O 3 tem um H aqui pro locus 2 que nenhum dos pais também tinha. O 5 também vai ter um problema aqui, porque ela recebeu um E de alguém, né? A mãe não tinha E pra dar, então como é que ela pode ser EE? Logo, né? Dos filhotes, qual apresenta a coloração típica de penas dos pais? O filhote 1, né? Se ninguém sabe, se ninguém olhou o trabalho que o Enem utilizou como fonte, de repente isso aqui até passa batido. Mas quando você vê que, e se você entende um pouco de aves, você sabe que isso aqui é uma bagunça danada. Eu vou tentar mostrar o trabalho aqui e vamos tentar entender assim brevemente, porque o propósito desses vídeos aqui também é esse um pouco, né? É estudar, né, as questões, a lógica das questões. O trabalho que o Enem tirou aquela questão foi esse aqui, identificando o sistema de acasalamento em aves. E basicamente vocês vão, talvez dê pra perceber até o final, mas eu vou colocar um link quem quiser ler, né? E vocês vão ter condição de perceber. Isso aqui não tem nada a ver com coloração de penas, para começo de conversa. Tinha muito mais a ver com o sistema de acasalamentos, né? Monogamia, poligamia, enfim, coisas assim, né? Eles pegaram um ninho e viam que aquele ninho ali ele era usado coletivamente, né? Por vários casais. E eles viram os filhotinhos que nasceram ali e eles fizeram algumas comparações genéticas, né? Daqueles filhotinhos para tentar descobrir ali uma paternidade. Vou ler brevemente aqui para não ficar muito enfadonho também. Deixa eu dar um zoom aqui. Mas enfim, quem não tiver com paciência, pula o vídeo aí. Pula para a próxima questão, né? A principal função da atividade proposta é trabalhar conceitos básicos de genética para a solução de um problema hipotético de comportamento sexual de uma espécie de ave. Não tem nada a ver com coloração de pena. A atividade simulada é simula a determinação molecular do sexo dos indivíduos e a paternidade dos filhotes. Então, determinação molecular do sexo e paternidade. Bom, etc. O objetivo da atividade é entender que, devido à segregação de alelos, ela vai falar um pouco sobre genética aqui, né? Até mesmo herança mendeliana, né? Locos que se segregam independentemente. A prole deverá apresentar um alelo de cada genitor. Sim, você recebe, né, um alelo de cada pai, né? Do pai, da mãe. E aí você forma o seu genótipo. O problema proposto, ele vai falar aqui, não, os tipos aqui de construção, né, de famílias em aves. Tem a monogamia, tem a poligamia, promiscuidade, né, quando uma fêmea às vezes está com muitos machos, ou o contrário. Enfim, eles vão colocar aqui toda a problematização, né, da questão. E uma coisa interessante que surge aqui, né, é a determinação sexual em aves, que é do tipo ZW, né, sistema ZW, onde a fêmea é ZW e o macho ZZ. Então eles pegaram dois locos em genes, um eles era o CHDW, que está no cromossomo W, e o outro o CHDZ, que está no cromossomo Z. Apenas a fêmea poderia ter, né, os dois genes, o W e o Z. O macho só poderia ser ZZ. Então apenas o macho poderia ser homozigoto e a fêmea sempre seria heterozigota. Tudo isso são complicações que surgiram e que quando você olha lá a questão do Enem, nada disso foi tocado, né? Claro, eles super simplificaram a questão, só que, na minha opinião, acabou ficando uma coisa tosca, né? Não vou entrar aqui nos detalhes aqui, mas isso aqui é uma coisa interessante de se estudar, né? Determinação sexual em aves. Quem gosta de biologia, né? Mas vamos olhar aqui, especificamente, deixa eu dar uma olhada aqui. Olha aqui o que era requerido nesse trabalho aqui. Analisar o painel 1 representando a representação esquemática do gel de agarose para os locos do gene CHD-W e CHD-Z. Bom, a partir da leitura, blá blá blá, questão 1. Quantos e quais indivíduos são macho? E quantos são fêmeas? Isso que era para ser descoberto lá, né? Como é possível fazer a identificação sexual utilizando-se padrões de banda em gel agarose para aves? Outra coisa interessante também. Deixa eu ver se eu volto aqui. 5. Interpretar os resultados, ok? Questão 3. Qual foi o sistema de acasalamento da espécie estudada? 4. Justifique a utilização de marcadores microsatélite. Aí já é muito específico já. Mas basicamente, vamos dar uma olhada então na tabela 1 lá. Ó, para determinação do sexo. A locus, né, o cromossomo Z e o cromossomo W. O indivíduo A tinha o Z e tinha o W. Ficou escurinho aqui, tá vendo? Então era uma fêmea, né? Tinha o Z e o W, o macho é ZZ, a fêmea é ZW. Então esse aqui, o B,
era Z, né? A gente infere que ele é homozigoto, ZZ, então é macho. No ninho 2, a gente teria aqui um macho e uma fêmea. No ninho 3, a gente teria aqui um macho e uma fêmea. Toda vez que tem duas bandas, é uma fêmea, porque ZW só fêmeas tem. E além disso, tem também a questão aqui, aquele quadro lá que caiu, né, na prova, a gente estava usando era o ninho 1, que é exatamente esse aqui. E quem presta atenção aí no que está acontecendo, viu que teve uma diferenciação aqui, né, no 3 e no 5, porque como a problemática aqui era diferente, né, ah, acabou que o Enem deu uma adaptada lá para ficar apenas um filhote como sendo o potencial filho do casal. Mas aqui, o 1, o 3 e o 5 poderiam ser filhos do casal. Basicamente, essa que é... E vamos dar uma olhada aqui, ó. Isso aqui também é interessante, ó. Aquilo que a gente analisou lá, né, é isso aqui, ó. A gente tem aqui, né, os locos, o ninho, os filhotes. Repara que aqui a gente consegue ver claramente, né, aquele esqueminha que eu montei lá também, na prova. Então aqui, ó, o indivíduo 1, ele recebeu um do pai, né, um no caso do indivíduo A, né, que aqui eles estão tratando como indivíduo A e indivíduo B, porque, né, eles ficaram tentando... Porque aqui agora a gente não está mais vendo questão sexual. Aqui a gente vê, ó, a questão realmente tentando ver aqui quem poderia ser filho filhos do parceiro social. Aqui era mais teste de paternidade mesmo, não tô conseguindo marcar aqui, mas enfim. Então, assim, o 1 poderia ter recebido 1 do indivíduo A e o C do indivíduo C, né? Então, assim, no locus 2, o L pode ter recebido do A e o G do B. Então, assim, tudo certo, beleza. O 2, por outro lado, ele é BB. O indivíduo A tem dois Bs, mas o indivíduo C só tem C pra dar. Então, de onde é que ele recebeu esse segundo B aqui, né? Então, o 2 não poderia ser filho desse casal aqui. O 3 poderia, ó, B, C também, né? Mesma coisa do indivíduo 1 ali. No locus 2, GG, sim, ele pode ter recebido um G de cada parental, tranquilo. Então, assim, só para ilustrar que aqui poderia ter mais de um filho potencial daquele casal, né? Lá na prova, eles alteraram os genótipos do 3 e do 5 para lá ficar apenas um filhote potencialmente filho do casal. Mas e daí, o que eu tô querendo dizer? Que a questão tem que ser anulada, que a questão tá errada? Não, nada disso, a questão tá ok, eu só achei a questão tosca, né? O Enem pegou um trabalho super legal, super interessante, e transformou ele numa questão tosca, né, de genética. Ok, é o direito deles, né? Bom, e uma outra coisa que eu queria apontar dessa questão aqui é o seguinte: eu não tenho certeza sobre se com isso aqui a gente consegue inferir coloração típica de penas desses filhotes aqui. Porque para pra pensar, se o macho é BB, vamos voltar ali nos genótipos, se o macho é BB é G e a fêmea é CCGG, o filhote 1 é BC é G. Eu não tenho certeza se isso aqui me permite dizer que o padrão de coloração da pena do 1 é o mesmo dos pais. Porque para começar, os pais eles aparentemente não têm o mesmo padrão de coloração das penas. E um outro detalhe sórdido, né? Lá no trabalho eles falam que essas aves não tinham dismorfismo sexual. Ou seja, o macho e a fêmea não tem diferenciação nenhuma. Só tô problematizando assim, né? Pra dizer assim, como que lá era uma coisa super dinâmica, e legal e divertida, e aqui é uma questão tosca que eu nem sei se isso aqui realmente faria sentido. Bom, questão 111. Algumas espécies de orquídeas apresentam flores que mimetizam vespas fêmeas. Que é o mimetismo, né? Que ilude, né? Uma vespa macho, que aquilo ali é uma fêmea, ele tenta se acasalar com aquela flor e não consegue, né? E nisso que ele pousa numa flor, tenta se acasalar e não consegue, pousa na outra flor, tenta acasalar e não consegue, ele tá polinizando as flores, né? Então as orquídeas utilizam essa estratégia para atrair polinizadores, enganando eles que eles estão ali pousando numa fêmea. A questão diz, o texto diz que essa prática não traz prejuízo para a vespa macho. Uma coisa que a gente pode até discutir, né? Mas enfim, considerando, né, entrando na brincadeira aqui da questão de que a vespa macho está polinizando a flor da orquídea e não está tendo nenhum prejuízo com isso, o que seria essa relação aqui entre esses dois seres vivos? Uma interação ecológica de comensalismo. O comensalismo, né, classicamente, ele era associado com questão de alimentação. Então, assim, comensal, né, inclusive a etimologia da palavra comensal, dividir a mesa, né? Então a gente lembra lá da rêmora, né, do peixe-piloto, que fica lá associado perto, né, do tubarão. O tubarão morde uma presa, enquanto ele mastiga a presa, caem, né, migalhas da boca dele. Os peixinhos vão lá, né, e comem aquelas migalhas, né? Estão se alimentando, não está trazendo nenhum prejuízo para o tubarão está comendo, né, normal. O que sobra, né, as migalhas que caem da boca dele, o peixinho vai lá e come. Isso seria então uma relação de comensalismo clássica, né? Só que esse termo comensalismo ele começou a ganhar, né? Ele começou a ficar mais complexo e hoje em dia ele abrange assim uma série de relações ecológicas, onde um lado tem um ganho, né, um benefício, e o outro lado não tem nenhum prejuízo. Nesse caso aqui, se a flor está tendo um benefício, né, por ser polinizada, e a vespa não está tendo nenhum prejuízo, seria uma relação então de comensalismo. Eu, particularmente, eu acho tudo isso aqui muito problemático, né? Porque, para começar, para mim, tudo isso aqui são relações de simbiose. Então, eu jamais, se eu fosse o responsável por receber a questão e publicar a questão na prova, eu não aceitaria essa questão aqui, não. Eu ficaria muito receoso.
Porque pra que colocar simbiose ali no final? É só pra complicar a cabeça das pessoas, né? Porque, tipo, enfim. Eu acho que comensalismo é uma relação simbiótica. Eu acho que mutualismo e parasitismo certamente são relações simbióticas. Mutualismo e parasitismo são relações simbióticas. Eu acho que o comensalismo também é uma relação simbiótica, então eu não acho que faria sentido ter, né, a letra E ali, por exemplo. Eu até aceito a letra A, beleza, mas pra que ter a letra E simbiose, sabe? Eu achei que ficou tão provocativo. E outra coisa, será realmente que essa Vespa aqui não está tendo prejuízo com essa interação? Vamos tentar, vamos ler um textinho aqui só pra gente ter um gostinho, assim, do que pode estar acontecendo. Eu sou muito chato, né? Achei um texto aqui, ó só. Orquídeas, né? O engano, né? A trapaça da orquídea, né? Provoca a Vespa, provoca ejaculação na Vespa. Então a Vespa ela tenta copular com a flor e a Vespa, literalmente naquela tentativa de cópula, embora seja uma cópula falsa, né? Não seja uma Vespa de verdade, mas ela chega a ejacular, né? O esperma dela ali. Então, basicamente aqui, ó só. Crucialmente, polinizadores sofreriam perdas significativas, né? Gastos, né, significativos com essa relação, é, no final das contas, desperdiçando o seu esperma. Então, assim, isso aqui, claro, eu tô fazendo uma generalização. A questão do Enem nem trouxe uma espécie de vespa específica, mas ela trouxe uma relação, né? E essa relação, ela é, ela é bem comum na natureza. E esse texto aqui, ele faz, sim, um trabalho aqui onde ele observou que existe uma relação aqui de prejuízo para a vespa que está ali sendo polinizadora, né? Desperdício de esperma. Então, se a gente fizer uma generalização de que isso aqui acontece em todos os casos, a gente poderia, com isso aqui, na minha opinião, né, anular aquela questão lá. Eu acho que aquela questão ficou problemática por diversas razões, e isso aqui seria o checkmate para dizer que aquela questão não faz o menor sentido. Aquele texto lá também vai elaborar um pouco, eu vou colocar um link para ele na descrição. Ele também vai elaborar sobre outros problemas que surgem reprodutivos mesmo, né? A fêmea, quando ela fica sem ter um macho para interagir, porque sim, os machos estão prestando atenção nas flores, né, das orquídeas, e estão deixando as fêmeas de lado. Então as fêmeas começam a ter, né, filhotes por partenogênese, e só nascem filhotes machos. E a partenogênese ela tem baixa variabilidade genética, né? A reprodução sexuada ela traz um aumento da variabilidade genética na população. Então, assim, isso aqui estaria trazendo uma série de prejuízos, né? Tanto no nível do indivíduo quanto no nível da população. Então, assim, eu não gostei dessa questão aqui, honestamente. Mas para nível de ensino médio, é interessante a pessoa ter isso aqui na cabeça. Se você tem uma relação entre duas espécies onde ambas se beneficiam, você tem um mutualismo. Isso aqui agora eu tô falando de ensino médio, tá? Agora já não tem mais minha opinião aqui não. Se você tem uma relação entre duas espécies onde as duas têm prejuízo, você tem uma competição. Se uma está se beneficiando e a outra está tendo prejuízos, parasitismo. Se uma está se beneficiando e a outra não tem nenhum efeito, comensalismo, que é o caso da questão aqui, né? Se uma está tendo prejuízo e a outra não está tendo nenhum efeito, amensalismo. Uma está, né, prejudicando a outra, mas não está tendo nenhum efeito nela própria. E uma coisa que eu tenho certeza que não existe na natureza, neutralismo. Não existe isso aqui na natureza, mas, né, a gente tem que fingir que tem. Basicamente é isso aqui, né? Eu acho interessante ter esse diagrama aqui, essas relações em mente, porque, né, pode cair na prova. A questão 114, ela começa já assustando a gente com um gráfico super assustador, né? A relação aqui de pressão parcial do oxigênio e saturação do oxigênio nas proteínas hemoglobina e mioglobina. Olhando esse gráfico, quem sabe é gráfico, né? Já vê que a mioglobina tem uma afinidade muito maior pelo oxigênio do que a hemoglobina. A hemoglobina é uma proteína que está nas hemácias, né? Que transporta transporta oxigênio pelo sangue até o tecido. Ela pega o oxigênio lá no pulmão e transporta até o tecido, oxigenando os tecidos. A mioglobina ela está presente nos tecidos. Ela recebe esse oxigênio e estoca o oxigênio nos tecidos para utilizar quando for necessário. Então a questão ela assusta a gente, né, com o gráfico, mas o comando da questão, eu até coloquei uma cruzinha aqui só para brincar um pouco, mas não vou nem elaborar muito em cima disso não. De que forma a oxigenação dos tecidos seria afetada em indivíduos sem o gene da mioglobina? Eu acabei de falar que a mioglobina ela é uma proteína que estoca oxigênio nos tecidos, né, para utilizar quando for necessário. Se você não tem o gene da mioglobina, você não vai ter a proteína mioglobina. E se você não tem a proteína mioglobina, o oxigênio, você não tem um estoque de oxigênio nos tecidos musculares, né, nos tecidos. Então, transferência de oxigênio do sangue para o tecido muscular seria prejudicada, porque a hemoglobina leva o oxigênio até o tecido e lá ela passa para a mioglobina. Né? Ela entrega o oxigênio para a mioglobina. A hemoglobina não fica no tecido, ela volta para a circulação. Quem fica com oxigênio lá no tecido é apenas a mioglobina. Então, se você não tem mioglobina, você não vai ter o oxigênio ficando estocado no seu tecido. Isso aqui nada mais é do que o dogma central da biologia, né? DNA, né? Um gene dando origem a um RNA que vai ser transcrito, que vai ser traduzido em proteínas, né? É o dogma central da biologia. Vale a pena dar uma olhada lá na questão 16 de 2009, onde a gente discorreu um pouquinho sobre isso. Questão 117, uma questão chatinha. A gente vai ter que falar um pouquinho sobre isso. Vou até beber uma água aqui.
A ação de uma nova droga antitumoral sobre o citoesqueleto foi investigada. Estudar citoesqueleto é importante. O pesquisador comparou o efeito da droga na velocidade de deslocamento das células, né? E na integridade de filamentos do córtex celular. Ok, então o que aconteceu aqui? Numa célula ameboide, né, que a gente infere aqui que depende, né, da projeção de pseudópodes para movimento, a ação da droga, olha o que ela causou? Diminuição da velocidade de deslocamento dessa célula. Né? A gente vê aqui alterações na superfície celular, etc. Ela aparentemente afetou um componente do citoesqueleto que levou a essas alterações aqui que danificaram e pioraram, né, a velocidade de deslocamento dessa célula. Numa célula que se movimenta por flagelo, a gente vê que a velocidade de deslocamento não foi alterada. Né? A droga não alterou a velocidade de deslocamento, mas provocou alterações aqui na superfície celular. Então, ela realmente danifica um componente do citoesqueleto que provoca alterações na superfície celular, mas não afetou ao movimento de flagelos. Bom, o pesquisador concluiu que a droga age sobre os filamentos de actina apenas. A projeção de pseudópodes, né, toda a sustentação ali da superfície celular, depende, né, de diversos componentes do citoesqueleto, sim, mas especificamente dos filamentos de actina, que na formulação ali, na projeção de um pseudópode, vai ter ali uma mudança conformacional na actina. Eu vou colocar um texto sobre isso na descrição, porque eu não tenho condição de elaborar muito, mas os filamentos de actina passam por uma mudança conformacional que leva, então, que permite à célula ter esse controle, né, de criar um pseudópode, né, e ela pode se mover, ela pode fazer uma fagocitose, né, etc. Então, essa relação aqui, ela depende dos filamentos de actina. Portanto, essa droga agiu nos filamentos de actina, né, tanto de uma célula quanto de outra. Mas o deslocamento da célula flagelada não foi alterado por quê? Porque o flagelo, aqui está a estrutura do flagelo, não depende de actina, né, de filamentos de actina, depende de microtúbulos, que é um outro componente do citoesqueleto, né. Então tem vários discos aqui, né, de microtúbulo, um corte transversal de um flagelo, né. Imagina esse flagelo aqui cortado transversalmente assim. Aí você vê, né, que vai ter ali, acho que 9 pares de microtúbulo, né. Tô com preguiça de contar, mas é por aí. Tem alguns pares de microtúbulos, e então, assim, o movimento do flagelo é dependente de microtúbulos e não de filamentos de actina. Já os pseudópodes, né, sim, dependem de actina, e a própria sustentação da superfície celular, né, a manutenção da forma da superfície celular depende da actina, então essa droga alterou aquilo ali. Questão 121, uma questão que vai falar sobre mudanças, né, no ambiente, levando ali a eventos que vão acontecer nas espécies por conta dessa mudança no ambiente. Ela vai falar sobre a teoria do refúgio, que é uma coisa interessante de se ler. É um tema interessante, eu vou colocar esse link aqui na descrição para quem quiser dar uma lida. Nos últimos 100 mil anos, o planeta sofreu vários períodos de glaciação, em que as florestas enfrentaram fases de seca. Dessa forma, as matas expandiram-se e depois reduziram-se. Nos períodos de seca prolongados, cada núcleo de floresta ficava isolado, então fragmentação de ambientes um do outro. Então os grupos de animais dessas áreas ficavam isolados, né? Porque o ambiente se fragmentava, então as populações ficavam isoladas umas das outras, e com o tempo foi havendo diferenciação genética. É um evento, né, que a gente estuda de especiação, né? Um mecanismo de especiação. Bom, o principal processo evolutivo relacionado ao texto seria então qual? Evolução alopátrica, né? Ou especiação alopátrica. Que, dos vários tipos de especiação que tem, recomendo muito estudar isso aqui, a alopátrica, né, tem a ver com o surgimento de uma barreira no ambiente, a fragmentação do ambiente pelo surgimento de uma barreira, as populações que ficam isoladas umas das outras por conta dessa barreira vão sofrendo nessa diferenciação genética com o tempo, por mutações mesmo que vão surgindo na população, né? E eventualmente, se um dia essa barreira sumir e esses ambientes voltarem a se ligar, essas populações, dependendo do nível de diferenciação genética que houve nelas duas, elas já nem existe mais fluxo gênico entre elas. Portanto, você diz que houve ali a especiação, né? Surgiram duas espécies a partir de uma população ancestral que foi separada por isolamento geográfico. Questão 123. As algas são uma opção sustentável na produção de biocombustível. Porque possuem estrutura simples, né, se reproduzem mais rapidamente, blá blá blá, a gente já viu isso em outras provas. Absorvem dióxido de carbono, portanto seria até uma alternativa limpa, né, renovável. Esses organismos não são constituídos por tecidos heterogêneos. Marca isso aqui que eu estou lendo agora. Esses organismos não são constituídos por tecidos heterogêneos, entretanto, assim como os vegetais, possuem parede celular. Para a obtenção de biocombustível a partir de algas e vegetais, é necessário utilizar no processo a enzima. Se ela tem uma parede celular, e o Enem, né, se viu na obrigação de dizer isso, para você quebrar a parede celular, que é feita de celulose, né, e aí você tem que saber a constituição da parede celular de vegetais e algas, enfim, que é uma parede de celulose, ela precisaria então da enzima
celulase, para quebrar celulose, celulase, né? A amilase seria para quebrar amido, maltase, maltose, fosfatase, fosfato, quitinase, quitina, enfim. Sempre tem uma enzima, né, para quebrar alguma coisa e termina com ase. É o nome daquela coisa mais ase. Raríssimas exceções. Brincadeira, tem umas exceções aí, mas enfim, não vou nem entrar nisso não. Eu quero mostrar uma coisa dos bastidores das questões do Enem, que enfim, ninguém comenta sobre essas coisas, né? Aquela questão foi tirada desse texto aqui, e olha só que engraçado nesse ponto aqui. Aquela parte que eu falei lá para vocês prestarem atenção. Além disso, as algas não possuem tecidos heterogêneos, como folhas, galhos e raízes, o que elimina um dos maiores obstáculos para a obtenção dos biocombustíveis de plantas, a quebra da parede celular. O que o texto está dizendo basicamente é o seguinte: as plantas é complicado porque você tem que utilizar algum método para quebrar a parede celular. Com algas você não precisa disso não, né? Porque por algum motivo o texto indica, né? O texto sugere que você não precisaria quebrar parede celular. O Enem pegou isso aqui, corrigiu o texto, né? Fez uma errata e colocou lá na questão que sim, as paredes celulares, assim como as plantas, possuem parede celular. Tá aqui, ó. Entretanto, assim como os vegetais possuem parede celular. Então assim, né? Super engraçado, né? Bastidores das questões do Enem. Questão 126. Recentemente, um grupo de biólogos descobriu um animal que vive em uma região árida. Então a gente pensa de novo em deserto, né? No território brasileiro, Caatinga. Fizeram a coleta do sangue e da urina, e, enfim, e viram que estava hipertônica em relação ao sangue. Então a urina estava concentrada, indicando que esse animal está retendo água, né? Não está querendo perder água porque o ambiente é um ambiente que não tem água disponível, né, à disposição. Então qualquer aguinha que ele obtém, ele precisa reter o máximo possível. Portanto, as excretas, né, a urina, principalmente, fica bem concentrada de ureia e outras toxinas ali. Que a adaptação desse animal lhe permite viver na região citada. Diminuição da transpiração. Dentre as que foram oferecidas aqui, né? Claro que tem outras adaptações também, né, para a vida em ambientes áridos, mas dentre as alternativas que estavam oferecidas aqui, diminuição da transpiração. Recomendo dar uma olhada lá na questão 115 de 2018, quando a gente tem uma questão semelhante a essa aqui, né? Um tema parecido, e a gente falou um pouquinho mais sobre isso. Eu coloquei lá também algumas referências lá de literatura para quem quisesse consultar. Questão 129, o manguezal. E a palavra está terminando em vermelho aqui porque eu tive que corrigir, né? Porque a questão colocou mangue. Mangue é espécie, tá? Você vai ter ali um mangue vermelho, um mangue branco, etc. Isso são a espécie de árvores, né? A vegetação do manguezal. O ambiente é o manguezal, termina com zal. É composto por três tipos de árvores, que são propriamente dito, né, os mangues, né? Rhizophyra, mango, eu não vou ler as espécies não, né, para ser mais objetivo. Uma característica morfológica comum aos três tipos de árvores encontradas no mangue, no manguezal, né, está relacionada à pouca disponibilidade de oxigênio encontrado em seu solo. Então, pouca disponibilidade de oxigênio, adaptação anatômica morfológica, né, das árvores, do que a gente está falando? A característica morfológica de valor adaptativo referenciado no texto é a presença de pneumatóforos. Um tema que a gente também já mencionou em provas anteriores, é bem recorrente. Adaptação, né, dessas árvores para um solo lodoso com baixo oxigênio. Elas têm essas raízes que crescem com geotropismo negativo. A raiz cresce em direção à atmosfera para, através das micelas presentes, né, na raiz, captar oxigênio. Elas têm também, claro, raízes comuns, né, para pegar nutrientes lá embaixo e tudo mais, mas elas têm essas raízes especiais, chamadas pneumatóforos, para captar oxigênio da atmosfera, uma vez que o solo, né, não tem muito oxigênio. Estudar manguezal é bem interessante. Questão 130, um esqueminha aqui, uma ilustração, né? Então tem processo 1, 2, 3, 4. No processo 1, saindo da pessoa e indo para uma placa de Petri. Coleta e cultivo in vitro das células do paciente. Então estou tirando células das pessoas. Processo 2 aqui, transdução com o vetor carregando o gene terapêutico. Então foi inserido aqui um gene terapêutico, né, num vetor. Ok. 3. Seleção e expansão das células com gene terapêutico. Então, as células do paciente receberam um gene, e esse gene, né, está sendo agora cultivado ali no meio de cultura, em células, né? E 4. Reintrodução das células modificadas no paciente. Então, você tirou as células do paciente, colocou um gene nessas células a partir de um vetor, cultivou essas células, né, para aumentar o número de células disponíveis, e reintroduziu as células no paciente, agora já com o genoma delas modificados. O que é isso? A sequência de etapas indicadas na figura representa o processo conhecido como terapia gênica, que é a terapia utilizando genes, né? É similar à transgenia, né? Porque você está, de certa forma, colocando um gene no genoma da pessoa, mas eu não sei quais são os limites, assim, até que ponto a gente pode dizer que isso aqui é uma transgenia. Eu acho que é complicado chamar isso aqui de transgenia. A gente chama de terapia gênica, né? Vamos dar uma olhadinha numa imagem que tem num texto, que é exatamente esse texto aqui, de onde a questão foi tirada.
que é esse texto aqui, e eu juro que é o último texto que eu mostro no vídeo. Mas tem uma imagem aqui que eu acho que é interessante a gente olhar. Essa aqui, ó. Vou até dar um zoom bem. Ok. Aqui, ó. Você pega a célula da pessoa com o DNA dela, né? Você retira, né? Você introduz nesse DNA um gene terapêutico. Essa pessoa provavelmente ela sofre de alguma condição genética, né? Que algum gene dela está defeituoso e não está produzindo uma proteína que seria essencial para ela ter, né, saúde. Então você pega, você introduz nas células dela, né? Naquele procedimento que a gente viu lá, uma cópia desse gene funcional, e você introduz essas células com uma cópia do gene funcional na pessoa, e aí vai ter a produção de proteínas, né? Porque agora essas células aqui vão conter no genoma dela, repara aqui, ó, o vetor, né? Que vetor? O que é isso aqui, esse vetor? Pode ser, por exemplo, um adenovírus, né? É bem comum utilizar adenovírus como vetores, porque o adenovírus, o processo dele de infecção da célula, é um vírus que ele não causa nenhum problema de saúde, mas ele vai entrar na célula e ele vai levar o genoma dele, que agora, né, biotecnologicamente foi inserido um gene nesse genoma desse vírus, ele vai levar o genoma dele até o núcleo da célula, vai, vai inserir, né, o genoma dele lá no núcleo, que vai se misturar ao genoma da célula hospedeira, e a pessoa agora vai, recebendo essa célula, vai começar a produzir uma proteína que de repente estava faltando ali, e ela, né, tinha algum problema, né, de saúde relacionado a isso, agora ela vai ter aumento ali no fitness dela, né, na saúde dela, através da inserção de uma sequência gênica nessa pessoa. A questão 131, como vocês podem ver, ela é uma questão da química também, né? Ela traz aqui questão de mosquitos, né, Aedes aegypti e tudo mais, então tem uma pegada ambiente, né? Mas a resolução dela, ela é fundamentada mesmo em cálculo matemático. Então, assim, por que eu trouxe essa questão? O que eu acho interessante também discutir às vezes é metodologia de resolução de provas do Enem. Como que às vezes, né, pra você nunca desistir de uma questão, sabe? Mesmo que você chegar numa questão que você acha que você não consegue resolver, tenta, porque às vezes, né, na sorte você resolve. Não vou nem perder tempo aqui lendo. Basicamente o que eles queriam é o seguinte: eles tinham um composto ali para combater, né, as larvas do Aedes aegypti, que tinha originalmente uma concentração de 10% num volume que a gente não tinha conhecimento. Eles queriam fazer uma outra versão, né, em outros frascos, onde eles iam ter, no volume de 1 litro, uma concentração de 2%. Basicamente o que tinha que ser feito era o seguinte: você tinha que transformar 10% em um volume desconhecido em 2% em 1 litro. Ah, eu não tenho a menor, não tinha, né? Quando eu fiz a prova, não tinha a menor ideia de como é que se fazia isso, mas eu sou persistente, né? Não desisto nunca. Eu inventei uma regra de 3. Então, que volume de larvicida deve conter o frasco plástico? Eu inventei uma regra de 3 completamente errada. Completamente errada. Que quanto mais eu olho pra ela, mais eu fico assim, meu Deus. Mas deu certo, né? Eu resolvi a questão, eu obtive 200 ml, não sei como, isso aqui está errado. Não reproduzam isso aqui está errado. Mas eu obtive a resposta certa, de alguma forma. Eu dei sorte, né? Loteria da vida. Eu acabei acertando a questão. Nos meus rabiscos aqui, eu percebo que eu utilizei essa regra de 3 aqui. E de alguma forma, por sorte, eu acertei a questão. A resolução dessa questão, na verdade, né? Enfim, você tinha que transformar 10% em 2%. O volume original você não sabia, né? Mas você queria um volume final de 1.000 litros, né? 1.000 ml. 1 litro. Então, assim, para você transformar 10% em 2%, você divide 10 por 5, né? Então, para você transformar x em 1.000, multiplicando por 5, era 200, né? Não tô dizendo que isso aqui é fácil, né? Eu mesmo não gosto desse tipo de questão. Só quis realmente trazer essa discussão aqui sobre como que às vezes, errando, a gente acerta. Questão 134. Um herbicida de largo espectro foi desenvolvido para a utilização em lavouras. O problema aqui da questão é que eles desenvolveram esse herbicida e ele tem uma eficácia, né? No controle ali de crescimento de alguns vegetais, mas ele também acaba afetando, né, as plantas cultivadas, ou seja, a soja, né? Então, assim, eles queriam, de alguma forma, fazer a soja ser resistente a esse herbicida e todas as plantas, né, as ervas daninhas e as plantas que crescem lá, que não são de interesse econômico, que elas morressem, mas a soja fosse resistente. Então, de que forma seria desenvolvida uma resistência da soja ao herbicida? Dentre as questões, né, ninguém aqui precisa ser especialista em biotecnologia, mas pelo bom senso, né, a questão que parecia mais razoável era a letra D, introduzindo na soja um gene específico de outra espécie, possibilitando a produção de enzima da resistência ao herbicida. Parece que for faltando alguma informação aqui, né? Aparentemente eles tinham acesso a uma outra espécie que tinha um gene de resistência a esse herbicida. Eles poderiam então utilizar esse gene de uma outra espécie, né? Introduzir ele na soja, transgenia, para fazer então a soja ser resistente a esse herbicida. Ok, razoável, interessante. Questão 135, a última questão. As fêmeas do mosquito, de novo, Aedes aegypti, né? Têm um olfato extremamente refinado. Então, assim, elas dependem muito do olfato para achar, né, o alimento.
Tanto a fêmea quanto o macho do mosquito, eles podem se alimentar de seiva de plantas, né? Inclusive são ótimos polinizadores. Mas a fêmea depende do sangue em algum momento para a reprodução, né? Para tirar ali os elementos do sangue, né? Os nutrientes, o ferro, para desenvolvimento dos seus ovos. Bom, então ele vai falar um pouco sobre a importância do odor, né? Que nós, por exemplo, seres humanos, quando nós estamos transpirando, né? A nossa sudorese libera os odores específicos, característicos, e as fêmeas dos mosquitos reconhecem esse odor e percebem que ali tem um animal que ela pode sugar o sangue, né? Fazer o repasto sanguíneo. Bom, portanto, o olfato desempenha um papel importante para a sobrevivência dessa espécie. Tem aqui um texto, né? Vou colocar um link para ele também na descrição. Medidas que interferem na localização do hospedeiro pelo vetor por meio dessa modalidade sensorial incluem a. Então, como interferir, né? Nessa geolocalização delas por olfato? Utilização de cremes ou pomadas com princípios ativos. O famoso. Tô até segurando uma aqui agora, né? O famoso repelente de insetos, né? Que tem ali um cheiro forte, né? Um odor forte. A gente sempre sente quando aplica, né, o repelente. Aquele cheiro forte dele é para enganar a mosquita, né? Para ela perder, né, o sentido, para ela não conseguir identificar em você uma possível vítima da picada dela. Então ele meio que engana a mosquita, né? O odor forte do repelente é para desviar a atenção dela. Ok, então ficamos por aqui. Uma prova super densa, super complicada. Nos vemos no próximo vídeo para discutir a prova de 2020.